Papo de café, papo de café. O que é papo de café? Papo de café Olá, internauta cristão, ateu, à toa, todos vocês aí, físicos, químicos, filósofos, todos vocês que são religiosos ou não. O papo de hoje do Papo de Café vai mexer um pouquinho com a sua cabeça, mas a ideia aqui, na verdade, é apenas criar uma certa polêmica e dizer que, na verdade, nesse mundo você não pode ser polarizado. Esse lance que está acontecendo ultimamente, que você só pode ser de um lado ou de outro, que você não pode gostar do preto um pouco, do que mais ou menos, e gostar do branco um pouco mais. Você tem que gostar só de uma cor, você só pode gostar de um lado, você só pode gostar de um partido, você só pode gostar de uma religião, você só pode acreditar que Deus existe, você não pode discutir se Deus existe. Você não pode falar, você não pode pensar mais se Deus existe ou não. Qual que é o problema de você chegar e falar assim, talvez Deus exista, e isso é muito bom. Se você chegar e falar, talvez Deus exista, ótimo. Mas e se talvez Deus não existir? Qual que é o problema? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que, na verdade, esses dois lados podem coexistir sem problema? Você não precisa ser tirano, você não precisa ser um cara do contra, do mal, que vai caçar ateus agora no resto da sua vida. Não, porque agora os caras que não acreditam em Deus serão crucificados, mortos, de ponta cabeça. Para, né? Para. Primeiro, cara, ninguém tem ao certo a certeza de nada. Daí já começa uma discussão que, claro, esse vídeo aqui vai ser o primeiro que eu vou falar a respeito disso, mas eu acredito que nós vamos falar várias vezes disso, porque algo me diz que esse é o tipo de discussão que, quando a gente inicia, ele não tem muito fim. Mas aqui, como a gente tem o nosso tempo limitado de 10 minutos, eu vou tentar ser mais coeso e falar do que realmente eu penso. Vou começar assim. Primeiro, o título do vídeo você já percebeu. Criacionista evolucionista, ou evolucionista criacionista. Vocês sabem que, na verdade, por exemplo, resumindo aqui, se vocês não sabem o que significam essas duas palavras, né, basicamente, quando você diz que uma pessoa é criacionista, ela é uma pessoa que acredita na criação feita por Deus, ou seja, normalmente os religiosos todos são criacionistas. Pronto. Criacionista por quê? Porque tem alguém que pensa na criação e aí segue-se normalmente o que está dentro da Bíblia. Só que o problema é que, nesse ponto, a galera segue radicalmente o que está dentro da Bíblia. Então, mesmo sabendo que a Bíblia foi feita em um período que antes da Bíblia, antes de existir a escrita, já existia o ser humano veio depois, conseguiu aprender a manipular o fogo, a manipular a água, a manipular o ar, a manipular o vapor, e assim vai. E antes disso até teve um momento que aprendeu a manipular a escrita. Nesse momento que ele aprendeu a manipular a escrita, não quer dizer que ele aprendeu a falar naquele momento. Ele já falava antes. Ele aprendeu a falar primeiro, as culturas começaram a ser difundidas através da fala. Então, ou seja, você tinha pessoas falando o que aconteceu no ano passado, falando o que aconteceu na vida, falando o que aconteceu no dia, falando o que aconteceu no mês, falando o que aconteceu durante o período X. E todo mundo sabe que quando você conta um conto, você sempre aumenta um ponto. Aquela história do telefone de sem fio é uma coisa que tem que se levar em consideração. Então, ou seja, quando a Bíblia começa a ser escrita, que ela é escrita, e aí os religiosos falam, mas a Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus. Bom, se na própria Bíblia diz que o Deus, nosso Deus, ele é três, ou seja, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde Deus Pai é o Deus Criador, Deus Filho é Jesus e Deus Espírito Santo é todo
que se move todo ser animado, ou seja, todos nós temos um pouco de Deus também. Então significa que tudo que nós fazemos é inspirado por Deus. Desde a Bíblia, desde do seu relatório que você está mandando para o seu chefe hoje, desde daquele trabalho da escola que você está se preocupando para fazer, desde daquela briga que você teve com o seu irmão, com o seu amigo, aquela discussão que você teve com o motorista do ônibus, qualquer coisa que você faça tem uma inspiração divina. Agora, motivação, depois a gente vai entender um pouco mais para frente. Mas uma inspiração, ou seja, tem. Enquanto você é um ser vivo, você tem animar, você tem esse movimento, e esse movimento vai te fazer, e esse movimento ele tem uma inspiração que não é sua. Porque, sinceramente, se você não tiver isso, você realmente não, você não existe para ninguém, nem para a sociedade, entendeu? Então, beleza. Agora, vou falar aqui do tema criacionista, evolucionista. Você é criacionista? Você acredita em Deus como criador? Ou você é um evolucionista? Você acredita na ciência? Você acredita no Big Bang? Porque assim, o evolucionista, ele não acredita na criação do homem pela Bíblia. Não acredita na criação do homem por Deus. Não acredita. Ele não acredita. Ele acredita, na verdade, no Big Bang, na teoria do Big Bang, que tem toda aquela história que você começa de uma explosão, uma grande explosão, onde tudo nasce, o universo nasce, as galáxias nascem. Depois das galáxias nascerem, elas estão ainda pegando fogo, estão ainda se formando. Aí rochas incandescentes começam a esfriar, e essas rochas elas se tornam planetas, antes de planeta, ou sistemas solares, e a partir daí tudo vai se moldando. Os elementos químicos são criados nesse momento, nesse instante de criação, nesse instante que... Aí é que tá, olha a palavra, falei instante de criação, mas é um instante de evolução, porque na verdade, se você for ver a teoria o livro de Charles Darwin, Teoria das Espécies, o livro Teoria das Espécies, ele coloca a evolução muito clara, as regras da evolução muito clara, que a evolução ela precisa de um ambiente. A evolução ela é, na verdade, uma adaptação do ser vivo ao planeta em que se encontra, ao meio ambiente que se encontra. Então, ou seja, se você tem lá, num exemplo claro que tem até no próprio livro do Charles Darwin, você tem um negócio assim. Você tem lá, por exemplo, imagina que você tem um rato, né? Você tem uma criação de... você tem um batalhão de ratos. Os ratos, normalmente, eles são cinzas, escuros, marrons, e estão andando pela floresta, num monte de folha seca, que também é cinza escuro, marrom. Aí, de repente, nasce um rato que é albino, um rato branco. Cara, esse rato branco tá andando ali junto com todos os ratos, achando que é do grupo, beleza, tá tudo bem, ele não tem problema nenhum físico, mas ele é branco. Aí, o que acontece? O gavião tá voando e ele precisa comer. Ele tá olhando lá embaixo. Quem que se destaca mais? O rato branco ou todos os ratos marrons que estão no meio da floresta marrom? Obviamente é o rato branco. Qual vai ser o que o gavião vai pegar primeiro? Ele vai pegar o rato branco. Vai comer o rato branco. A carne dele é melhor do que a dos outros? Não. É branco. Entende? Então, ou seja, aí a evolução diz que assim, o rato branco não consegue evoluir tanto quanto as outras espécies de rato, porque o rato branco ele vai ser alvo fácil, entendeu? E assim funciona. Agora, e se você acreditar nos dois? Você já parou para pensar? Por exemplo, você pode acreditar na evolução, ou seja, porque esse sentido do Charles Darwin tem tudo a ver. Não tem como você não negar que ele está correto, porque é assim que funciona mesmo toda a evolução das espécies. Mas aí você vai falar assim, pô, beleza, gostei da ideia, interessante, acho que dá para acreditar no Charles Darwin, acho que dá para ser evolucionista. Pô, mas eu acredito em Deus. Cara, pode acreditar em Deus, porque assim, o que acontece? Você pode ser um evolucionista criacionista. Como? Basta você acreditar que a evolução acontece sim,
mas que as regras da evolução, porque tem várias regras da evolução, várias regras da evolução, elas não têm como terem sido criadas no acaso. Essas regras da evolução foram criadas por alguém, por um ser, por uma entidade, por extraterrestre, não importa. Alguns vão chamar por Deus, outros vão chamar pelo acaso, outros vão chamar da sorte. Não importa. O que importa é que alguma coisa pensou nas regras da evolução. E quando você pensa nesse sentido, nessa forma, que você acredita na evolução das espécies, mas você acredita que alguém criou as regras para essa evolução acontecer, então você é um criacionista evolucionista, ou um evolucionista criacionista. Entendeu? Esse papo vai longe ainda, mas acabou o nosso tempo aqui. A ideia era só levantar essa bola para vocês, deixar um pouco confuso aí. E aí, é claro, vocês podem mandar sugestões, dicas e mandar as suas críticas, o seu like, o seu dislike no canal, né? Se você ainda não se inscreveu no canal do Professor Paulo Góes aqui, né? Você pode se inscrever, que a gente tem sempre um vídeo mais ou menos polêmico, mas mais ou menos com a ideia de bater papo, né? Para trocar ideia. E aí, claro, nada que a gente fale aqui tá certo. A única coisa que a gente fala aqui é para você pensar e ter uma ideia a respeito, tá ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, divulgue para seus amigos. Marca aí o seu joinha. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. Veja os próximos vídeos, estão aqui os vídeos. É isso aí, galerinha. Muito bem, saboreie a vida e saboreie o seu café. É isso aí, muito bem. E não, pense, o café também evoluiu, você também evoluiu, mas alguém deve ter criado as regras dessa evolução. Pensa nisso. Abraço.